Boa noite aos alunos e alunas da Faculdade Santa Maria, do curso de graduação de bacharelado em Psicologia Noturno. Nós hoje vamos apresentar o nosso seminário da História da Psicologia, ministrada pelo professor André Alexandre de Jesus Marques. Boa noite, professor. A nossa equipe é formada por mim, Francisca Denise Albuquerque de Oliveira, por Mislênia de Souza Ramalho e por Maria das Graças Lima Barbosa. Nós hoje vamos falar sobre a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Faremos uma breve introdução. As necessidades humanas básicas são necessidades comuns a qualquer ser humano, portanto, são universais. O que varia de um indivíduo para o outro é a sua manifestação e a adequada maneira de satisfazê-las ou atendê-las. A partir dessa introdução, nós vamos conhecer a biografia de Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow, conhecido como Maslow, nasceu no dia 1º de abril de 1908, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele viveu, segundo ele mesmo, uma infância infeliz e miserável e buscava sempre a biblioteca como refúgio. Faleceu em 1970 na Califórnia devido a um ataque cardíaco. Ele estudou diversas áreas da psicologia, como a psicanálise, o gestalt e a humanista. Trabalhou com outro psicólogo, com outro estudioso, em pesquisas sobre a sexualidade humana. Foi coordenador do curso de psicologia em Brandeis e foi responsável também pela publicação da revista de psicologia humanista. Em 1954, aproximadamente, Maslow publicou a Teoria Humana da Motivação, uma obra que aborda a teoria da hierarquia das necessidades e que começou com seu estudo observando macacos em um zoológico. Ele percebeu que eles faziam escolhas comportamentais com base nas suas necessidades pessoais. Eles se tornavam agressivos, por exemplo, quando não tinham comida. No entanto, se tornavam seres mais sociáveis e dóceis quando satisfaziam suas necessidades fisiológicas. Era feita em base empírica, e essa teoria foi criada por Maslow através de estudos sobre a dominância em macacos e em humanos. Ele concluiu que tanto nos humanos como nos macacos, a capacidade de um indivíduo ser dominante em comparação com os outros deve-se ao fato de sua superioridade ser reconhecida naquele grupo e que as diferenças existentes em ambos os grupos ocorriam devido à diferença no exercer da dominância pelos indivíduos que o constituem. A partir daí, ele passou a estudar as necessidades humanas, formando a pirâmide das necessidades de Maslow, que será agora explicada pela próxima pessoa da nossa equipe. A hierarquia das necessidades é uma teoria proposta por Maslow em seu artigo A Teoria da Motivação Humana, publicada em 1943. Esta obra aborda a teoria das necessidades humanas, que começou com o estudo observacional de macacos. Segundo Capra, Maslow criticou a ideia de Freud de que a humanidade é dominada por instintos inferiores, criticando-o por derivar suas teorias sobre o comportamento humano a partir de estudos de indivíduos neuróticos e psicóticos. A partir dessas críticas, Maslow propôs o que denominou de terceira força da psicologia, que se propunha a centralizar-se na experiência humana, desistindo das pesquisas com animais, a realçar que as experiências interiores dos seres humanos são tão ou até mesmo mais importantes que seus comportamentos miráveis, embora esses não possam ser desprezados. Estabeleceu que é o ser humano saudável e estudar seus aspectos positivos,
estudar os seres humanos como organismos integrais e entender a autorrealização. Contudo, nesta exposição teórica, trataremos especificamente da sua teoria da hierarquia das necessidades, também conhecido como teoria da pirâmide de necessidades, que serve para nos ajudar a entender quais os fatores motivacionais e que despertam desejo nas pessoas. Maslow define 5 categorias de necessidades humanas: as fisiológicas, as de segurança, as de afeto, as de estima e as de autorrealização. Na base se encontram as necessidades mais básicas, pois estão diretamente relacionadas à sobrevivência. Segundo Maslow, o indivíduo só sente o desejo de satisfazer a necessidade de um próximo estágio se a do nível anterior estiver sanada. Portanto, a motivação para a realização desses desejos vem de forma gradual. Quando temos uma necessidade, significa que estamos com falta de algo. Por exemplo, se você sente a necessidade de beber algo, certamente é porque está com sede. Vivemos tentando satisfazer nossas necessidades. É sobre isso que Maslow fala. Pois, de acordo com ele, ao atingirmos nossas necessidades, nos tornamos mais felizes. Voltando à minha fala, vou falar agora na divisão da pirâmide de Maslow sobre 2 necessidades. A primeira, que é a necessidade fisiológica básica, que é a necessidade primária, que é aquela necessidade onde a gente satisfaz as nossas necessidades de fome, de sede, de dormir, de ter paz, de estar num ambiente agradável, entre outros. Também as nossas necessidades sexuais, enfim, as nossas necessidades primárias básicas, tudo que o corpo precisa para que a gente possa saciar, né, o sono, para que a gente possa saciar a fome com comida, para que a gente possa tomar água. Essas necessidades são predominantes no comportamento humano. Consequentemente, a gente precisa atendê-las, porque senão nos tornamos mais agressivos, arriscando a nossa segurança. Se todas as necessidades humanas deixam de ser atendidas, então as necessidades fisiológicas se transformam na necessidade mais alta, se tornam prioridade. A segunda necessidade é a necessidade de segurança. Quando as necessidades fisiológicas são satisfeitas, então a gente se volta a buscar segurança, nos sentirmos seguros perante os perigos, né? Ter proteção, como a gente ter casa própria, ter o nosso lugar, ter a nossa família, ter estabilidade na vida, como conseguir um emprego, preservar esse emprego. A gente precisa também ter segurança nos nossos objetivos, né? E a sociedade que tende a proporcionar essa segurança a seus membros, ela transforma-se em uma sociedade melhor para a existência do ser humano. Aí essa necessidade ela também se relaciona com o fato de existirem leis e limites que permitem que haja uma ordem, né, na sociedade. Quando essas necessidades elas não são satisfeitas, nós temos queixas como medo de circular na rua, medo de estar em locais violentos, a gente tem medo da instabilidade no trabalho, medo de perder o emprego, né, de não ter um orçamento familiar planejado por falta dessa garantia. A gente também tem medo de que nossa família não esteja em segurança. Então, a necessidade de segurança é uma necessidade primordial também dentro da pirâmide de Maslow. Agora irei apresentar acerca das necessidades sociais, ou seja, necessidade de um indivíduo viver em sociedade. O ser humano precisa amar e pertencer. O ser humano tem a necessidade de ser amado, querido por outros, de ser aceito por outros. Nesse pequeno contexto, vê-se que Maslow dizia que o ser humano ele
para ele se manter bem, se manter com uma boa saúde mental estável, é muito necessária ele amar e ser amado em vários âmbitos da vida, seja âmbitos afetivos, âmbitos de amizade, familiares. É muito importante um ser humano encontrar um amor em outra pessoa, no lado afetivo, por exemplo, um companheiro para viver uma boa parte da sua vida, seja um médio, um longo ou um curto período. Amigos que possam compartilhar experiências, compartilhar tudo e ter esse sentimento de ser amado por outros e de amar essas pessoas. Maslow dizia que esses sentimentos e essas necessidades são imprescindíveis para uma boa saúde mental, para um bom convívio familiar, para tudo. As necessidades de associação incluem aspectos que envolvem relacionamentos baseados na emoção, posto que os seres humanos precisam sentir-se aceitos e fazer parte de algo. Nesse contexto aqui, Maslow também dizia que além do ser humano ter a necessidade de ser amado e amar, era muito importante pertencer a um grupo, dado isso o nome de necessidades de amor e pertencimento. Quanto a pertencer ao grupo, são vários grupos, agrupamentos de pessoas que ajudam no convívio daquelas pessoas. Então, na família é um tipo, organizações sociais como clubes, entidades de classe, torcidas e gangues. Ou seja, todos esses âmbitos, todas essas áreas, elas incluem o agrupamento de pessoas. E para Maslow era muito importante nesse sentido, pois fazia com que o indivíduo se sentisse pertencente àquele grupo, se sentisse à vontade com aquele grupo, íntimo com aquele grupo. Falando no contato íntimo também, é muito imprescindível o contato humano, dentre isso o contato sexual. Então, a intimidade sexual, o prazer também. O prazer é uma das maiores formas de amar e receber, porque quando uma pessoa ela dá prazer também, ela sente prazer. Então, são necessidades sociais básicas para Maslow. Além disso, Maslow dizia que pessoas que não têm essas necessidades sociais, que não conseguem se sentir amadas, ser amadas, estão suscetíveis à solidão, ansiedade e depressão. Maslow também se baseava em três tipos de pessoas que, para explicar um pouco dessa teoria dele, essa teoria da pirâmide. Pessoas que durante a sua infância e desde o primeiro dia do nascimento até boa parte da fase adulta, foram amadas a todo tempo, foram acolhidas, foram acarinhadas por pessoas, sejam da família, amigos, companheiros. E isso sucedeu como adultos confiantes e sem medo de rejeição. Ou seja, dado um momento que levassem um não na vida, ou passassem por uma quebra de expectativa, isso não iria corromper nada, pois eles sabiam que sempre teriam o apoio e o amor de outros. Então, isso sucedeu a adultos confiantes para Maslow. Maslow também dizia, ao contrário, a contraposto, pessoas que não receberam amor na infância, na adolescência, na fase adulta. Na fase adulta, eles se tornaram adultos mais insensíveis também, sem poder dar amor, sem poder receber amor, sem poder valorizar esse sentimento romântico, com medo desse sentimento. E também teve alguns indivíduos que, durante a sua fase de desenvolvimento, passaram sim por fases que sentiram amor, se sentiram amados, mas foram em pequenas doses, não foi suficiente. Isso, infelizmente, torna esse indivíduo carente de amor e aceitação, que a aceitação está acima de tudo. Tem a necessidade de ser aceito. Isso também corrompe para uma dependência emocional. O que seria a dependência emocional? É quando o indivíduo ele não consegue satisfazer-se e ele procura em outras pessoas um sentimento que ele apenas poderia satisfazer-se por si mesmo. Então, dependência emocional pode estar muito mais suscetível em relacionamentos, e isso também pode suceder um relacionamento abusivo, em que um indivíduo, ele geralmente se torna daquela pessoa, depende daquela pessoa emocionalmente
para viver, para amar e para todas essas outras coisas. Uma vez satisfeitas as necessidades sociais, a próxima é a necessidade de estima, que é a de se sentir aceito, respeitado por nós e pelos outros, reconhecidos, apreciados e entre outros. No topo da pirâmide se encontra a necessidade de realização pessoal. Trata-se de autonomia, autocontrole, desejos voltados para a realização das potencialidades humanas. Porém, vale ressaltar que a necessidade de autorrealização nunca é saciada, ou seja, quanto mais se sacia, mais a necessidade aumenta. Além de ser fácil de se entender, a pirâmide de Maslow pode ser aplicada em diversas situações. Gestores, por exemplo, podem se beneficiar da compreensão das necessidades humanas para a criação de um ambiente repleto de funcionários realizados, motivados e que desejam cada vez mais desempenhar sua função. Porém, assim como em todas as teorias, há sempre aqueles que não concordam com ela. Os críticos dessa teoria afirmam que as pessoas não são iguais e que, por isso, o que se mostra ser uma necessidade para uma pessoa já pode não ser para outra. Há também aqueles que dizem que a teoria tem uma ordem muito rígida, sem a possibilidade de inversão ou troca de necessidades. Pensando na teoria de Maslow, todo funcionário possui as necessidades de fisiologia e segurança. Isso é algo fácil de se compreender. Afinal, quem não quer um bom salário para suprir suas necessidades básicas, como alimentação e moradia? Então, conforme a pirâmide de Maslow, os gestores têm de início duas tarefas: assegurar de um ambiente tranquilo e salários apropriados e proporcionar um clima onde os funcionários possam evoluir em todo o seu potencial. Sendo consideradas as duas primeiras necessidades, os funcionários precisam ter o senso de pertencimento. Tendo isso em mente, os gestores devem proporcionar um ambiente onde haverá garantias de oportunidade de socialização em equipe. A comunicação é importante no nível 3 da pirâmide. No quarto nível da teoria das necessidades humanas, os funcionários precisam sentir que estão fazendo um bom trabalho e, claro, tendo os devidos reconhecimentos por seus esforços. O reconhecimento do gestor para com seus funcionários pode acontecer de diversas formas. Por exemplo, um elogio, envolvendo eles em tomadas de decisões e entre outros. Quando as 4 necessidades forem atendidas, os desejos dos funcionários estarão em serem cada vez melhores, podendo ser suprida com desafios, sejam eles novas metas ou maiores responsabilidades. Na apresentação foi observado que os ideais e pensamentos do psicólogo americano Abraham Maslow fizeram parte do que hoje chamamos de necessidades, sejam elas fisiológicas, básicas, sociais, de amor, de estima, realização, todas as 5 presentes na pirâmide criada e observada por Maslow foram muito importantes para explicar sobre o ser humano, sobre mais uma de suas vertentes. Aqui apresenta-se as referências, então, onde nos baseamos para realizar esta apresentação. A primeira é em uma apresentação de slide sobre a teoria de Maslow. O segundo em um site, Positiva Psicologia, que foi muito importante para essa apresentação, para a retirada de informações e da teoria. E também Wikipédia, onde encontramos a biografia deste psicólogo. Em contrapartida, também deixo-nos essa apresentação com uma frase de Gandhi: sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Uma frase muito importante que cita muito sobre este psicólogo, sobre o seu ideal de observação. Obrigada a todos pela atenção e disponibilidade em nos ouvir.